Sabe quando a gente está conversando e de repente percebe que está falando a mesma língua, mas parece que, sei lá, cada um está numa página diferente? Nossa, acontece direto, né? Especialmente quando as pessoas vêm de lugares, de tempos, de culturas muito distintas. Exato. E eu estava pensando nisso outro dia lendo a Bíblia, a gente às vezes esquece o quão diferente era o mundo dos autores, né? É um ponto crucial. A gente pega a Bíblia, lê e muitas vezes esquece que ela é, antes de tudo, literatura antiga. Literatura judaica antiga, na maior parte. Isso, escrita por gente que vivia há milênios, falava hebraico, aramaico, depois grego, com uma visão de mundo muito própria deles. Completamente. E ler a Bíblia acaba sendo, querendo ou não, uma experiência intercultural. A gente está cruzando uma fronteira de tempo e de cultura. E é justamente essa viagem que a gente queria propor hoje. Tentar entender um pouquinho melhor esse universo cultural dos autores bíblicos. Para quê? Para tentar captar a mensagem deles de forma mais fiel ao que eles queriam dizer originalmente, sabe? Isso, porque as traduções modernas são incríveis, são nossas pontes, nossos guias indispensáveis. Mas será que só a palavra traduzida já dá conta de tudo? Ou tem mais coisa aí? Tem muito mais. As traduções são um esforço gigantesco, mas elas inevitavelmente carregam essa tensão, né? De trazer palavras de um mundo antigo para o nosso. E junto com as palavras vêm ideias, pressupostos culturais, que nem sempre ficam claros só na tradução literal. Exatamente. Coisas sobre como eles entendiam o universo, a cosmologia deles, a importância da comunidade, os costumes do dia a dia. Tudo isso está lá meio que por baixo das palavras. É só sentimento, emoção ou é algo mais? Na cultura deles, muitas vezes era mais, né? Tipo, o centro da pessoa, onde se pensa, se decide, se sente, a pessoa inteira, quase. Precisamente. Era o centro volitivo, intelectual, emocional. Tudo junto. Se a gente lê só como emoção, a gente perde uma camada de significado imensa. Então, para entender a intenção do autor, a gente precisa, tipo, tentar calçar um pouco as sandálias culturais deles, né? Olhar para essas pistas. Exatamente. E tem algumas pistas, alguns pilares culturais que são chave para entender a mentalidade bíblica. Um deles é fundamental. A crença na realidade espiritual como a base de tudo. Ah, isso é muito forte na Bíblia toda, né? Desde o comecinho. Desde Gênesis 1, verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Salmo 104 descreve Deus sustentando ativamente a criação. Hebreus 11:3 diz que o visível veio a existir a partir do invisível. Ou seja, para eles o mundo espiritual não era uma coisa etérea, abstrata, como talvez a gente pense hoje. Não mesmo, era o fundamento. O mundo material dependia do espiritual. O espiritual era, de certa forma, mais real, mais fundamental que o físico. Nossa, isso muda tudo na hora de ler sobre, sei lá, milagres, a própria criação, a ação de Deus na história. Não era só figura de linguagem para eles. De jeito nenhum. Era a descrição da realidade como eles a percebiam. E outra coisa muito diferente da nossa cultura mais individualista é a visão deles sobre a comunidade, o coletivismo. Ah, sim, a ideia de que o indivíduo não existe sozinho, né? Ele é parte de algo maior. Uma família, uma tribo, um povo. Intrinsecamente ligado. As ações de uma única pessoa podiam ter consequências enormes para todo o grupo, às vezes por gerações, tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê isso em várias histórias, né? Muitas. Pensa na oração de Daniel, no capítulo 9. Ele está confessando os pecados do povo, da nação inteira, como se fossem dele. Nós pecamos, nós fomos rebeldes. É verdade, ele se inclui totalmente ali. Ou o contrário, o pecado de Acã, lá em Josué 7. Ele pegou coisas que não devia depois da batalha de Jericó, e por causa disso, Israel perde a batalha seguinte contra Ai. O pecado de um afetou todo mundo. E o censo que Davi fez, que trouxe consequências para o povo todo também, em 2 Samuel 24. É uma lógica bem diferente da nossa, que foca muito no eu, na minha responsabilidade individual e pronto. Exato. Não que a responsabilidade individual não existisse para eles, claro que existia. Mas ela sempre estava inserida nesse contexto maior, comunitário. O eu e o nós eram inseparáveis. E essa conexão forte com o grupo, imagino que isso também alimentava outra característica que a gente ouve falar muito, a cultura de honra e vergonha. Diretamente ligado. O status social, a reputação, não só a sua,
mas a da sua família, do seu clã, do seu povo. Isso era importantíssimo. Era a moeda social da época. Como as pessoas te viam, como seu grupo era visto, definia muita coisa. Muita coisa mesmo. Perder a honra, cair em vergonha pública, era devastador. E a honra era algo a ser defendido, buscado. Entender isso ilumina passagens como, sei lá, a forma como Deus se revela a Moisés falando do seu nome, sua reputação em Êxodo 3. Ou as críticas de Tiago no Novo Testamento contra tratar os ricos com mais honra que os pobres dentro da comunidade. Ele está mexendo num vespeiro cultural ali. Exatamente. E falando em mexer em vespeiro, pensa na conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João 4. Nossa, essa história é demais. Um judeu falando com uma samaritana, um homem falando com uma mulher desconhecida em público e com a reputação que ela tinha. Era quebrar todas as barreiras, de gênero, de etnia, de estado social, de honra. Jesus ali estava subvertendo completamente as normas da época, justamente por causa dessa dinâmica de honra e vergonha. Faz muito sentido olhar por esse ângulo. E, ligado a isso tudo, tinha também a questão da pureza ritual, né? Santo e profano, puro e impuro. Fundamental também. Não era só sobre higiene, como a gente poderia pensar hoje. Era sobre estar apto a se aproximar de Deus, a participar da vida comunitária de forma plena. Tinha a ver com ordem, com separação, com o que pertencia ao domínio de Deus e o que não pertencia. Exato. Números 19 fala da água da purificação. Ezequiel 22 critica os sacerdotes por não distinguirem entre o santo e o profano, o puro e impuro. Isso era sério. E aí, quando o Novo Testamento fala em ser santo, sem mancha, como em Efésios 5 ou 1 Pedro 1... Eles estão usando essa linguagem de pureza ritual, que era super conhecida, para falar da nossa nova condição em Cristo. Não é só uma metáfora bonita, tem um peso cultural imenso por trás. Uau! É muita coisa para a gente pensar. Essa questão da realidade espiritual, o coletivismo, a honra em vergonha, a pureza, são lentes bem diferentes das nossas. Muito diferentes. E claro, a gente pode até encontrar ecos disso hoje. Sei lá, a gente se preocupa com a reputação online, né? Ou entende que a falha de um jogador pode prejudicar o time todo. Sim, tem paralelos. Mas o jeito como isso funcionava lá, a intensidade, o significado, era outro mundo. Exatamente. A ideia não é a gente tentar viver como eles viviam no primeiro século, ou antes. Não é adotar a cultura antiga. Claro que não. Mas é reconhecer essas diferenças para não acabar lendo a Bíblia e colocando as nossas ideias, os nossos valores onde eles não cabem. É aquela analogia do ponto cego do carro que você falou. Perfeita. A gente está dirigindo, olhando pelo retrovisor, achando que está vendo tudo. Mas tem um ponto ali que a gente não vê, a menos que vire a cabeça. E se a gente não virar a cabeça, não checar esse ponto cego cultural nosso, a gente pode interpretar uma passagem de um jeito totalmente diferente do que o autor queria dizer. Exatamente. A gente projeta nossos próprios pressupostos culturais no texto sem nem perceber. Um exemplo clássico disso é a expressão reino dos céus, ou reino de Deus. Ah, essa é batata. Muita gente pensa logo no céu, né? Vida após a morte, um lugar para onde a gente vai. É a primeira coisa que vem à mente para muitos de nós por causa da nossa cultura. Mas quando a gente vira a cabeça, checa o ponto cego e vê como os autores bíblicos, especialmente Jesus, usavam essa expressão, a gente percebe que é bem mais do que isso, né? Muito mais. Claro que inclui uma esperança futura, uma consumação, mas o foco principal era algo presente. Era sobre o governo de Deus invadindo a realidade aqui e agora. Tipo, viver sobre o reinado de Jesus hoje, seguir os caminhos dele, os valores dele aqui na Terra. Exatamente. É uma forma de viver que começa já, onde a gente honra Jesus como rei nas nossas vidas, nas nossas comunidades, no nosso trabalho. É o céu começando a invadir a terra. Essa compreensão já muda nosso foco, né? Não é só esperar ir para um lugar, é trazer esse lugar para cá. Nossa, isso é transformador mesmo. Perceber essas camadas culturais abre muito a nossa visão. E me faz pensar, que parte da Bíblia talvez tenha ganhado um novo sentido, ou talvez tenha ficado mais intrigante ainda? Para quem está acompanhando a gente, pensando nessas diferenças todas.
Boa pergunta. Seria legal ouvir as experiências de quem está nos ouvindo. Com certeza. Compartilhe aqui nos comentários qual trecho bíblico ficou diferente para você depois de pensar sobre o contexto cultural ou qual dúvida surgiu. E olha, se essa nossa conversa está sendo útil, se está ajudando a clarear as ideias ou a fazer novas perguntas, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas explorações. Com certeza. E quando a gente começa a ter essa sensibilidade cultural, fica mais fácil notar outra coisa importante. O quê? O quanto a mensagem de Deus, e especialmente os ensinos de Jesus, eram contraculturais naquela época. Eles frequentemente batiam de frente com as normas sociais deles. É verdade. A gente estava falando da mulher samaritana, mas tem tantos outros exemplos. Muitos, Jesus valorizando os humildes, as crianças, dizendo que eles são os maiores no reino. Isso ia contra a lógica de honra e status. Ensinando que o maior é quem serve. Totalmente o oposto do que se esperava de um líder ou de alguém importante naquela sociedade. Exatamente. Interagindo com pessoas consideradas impuras ou marginalizadas, como leprosos, cobradores de impostos, e até mesmo os apóstolos depois, como Pedro falando sobre a estranheza e até o sofrimento que viria por seguir a Cristo, por viver diferente da cultura ao redor. Ou seja, a mensagem já era radicalmente desafiadora lá. E se a gente lê só com as nossas lentes de hoje, sem perceber contra o que ela estava reagindo, A gente perde boa parte da força, do impacto original dessa mensagem. A gente pode até achar que algumas coisas são normais hoje, mas na época eram revolucionárias. faz todo sentido. Então, no fim das contas, é crucial lembrar disso sempre. Os autores bíblicos, fossem eles pastores, agricultores, pescadores, profetas, apóstolos, eles viviam num mundo muito, muito diferente do nosso. Outra língua, outra cultura, outros pressupostos básicos sobre a vida. As traduções são essa ponte fantástica que a gente tem, nossos guias para atravessar o tempo. Mas essa consciência cultural é tipo o mapa, né? Para a gente não se perder na viagem e não acabar achando que o mapa deles é igual ao nosso. Perfeito? É não impor nossos pontos cegos, nossos valores do século XXI num texto milenar. A chave é ler com honestidade intelectual e, acima de tudo, humildade. Humildade para reconhecer que a nossa visão de mundo também é limitada, né? Também é moldada pela nossa cultura, pelo nosso tempo, pelo nosso lugar. Ninguém lê a Bíblia de um vácuo cultural. Ninguém. Todos nós temos nossos óculos culturais. O importante é ter consciência deles e tentar, na medida do possível, entender os óculos dos autores originais. E sabe, pensar nisso tudo me deixa com uma última questão aqui martelando. Manda. Se a gente começa a reconhecer melhor como Deus agiu e falou dentro daqueles contextos culturais tão diferentes, como será que isso pode nos ajudar a perceber as maneiras, talvez surpreendentes, como ele continua agindo e falando hoje? Interessante. Será que ele também não está desafiando as nossas normas culturais, os nossos pontos cegos, enquanto ele continua estabelecendo o reino dele aqui e agora, do jeito dele? Fica aí a reflexão para a gente continuar pensando.